Olá pessoal, aqui é o professor Lucas. Vamos resolver algumas questões de física, tá? De cinemática. Vamos resolver questões de velocidade média, aceleração média, movimento vertical, lançamentos e movimento circular, tá bom? Também, claro, resolvendo questões utilizando gráficos, imagens, enfim. Vamos tentar aqui esclarecer, deixar esse conteúdo, né, o mais fácil possível, já que é um dos assuntos muito importantes, né, um dos mais importantes do ensino médio, de física, e também um dos que mais cai no Enem. Tá bom? É muito importante que vocês compreendam esse conteúdo. Então vamos para a primeira questão aqui, rapidamente, que se trata de um movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Como a gente pode ver aqui por esse gráfico. A ideia aqui é a seguinte: vamos calcular a velocidade média de um corpo que se move de acordo com esse gráfico aqui. Beleza? Então aqui a gente vai ter... a gente sabe que isso aqui é um movimento retilíneo uniforme porque é uma reta, né? O gráfico da posição em função do tempo é uma reta. Isso configura um movimento retilíneo uniforme. Então a gente vai analisar o seguinte, vamos lá. Vamos calcular a velocidade média nesses 5 primeiros segundos aqui, tá vendo? Então, ele começa aqui na posição 10 e depois de 5 segundos ele se encontra na posição 40, tá? Então, para calcular a velocidade média, pessoal, desse corpo, né, que se move de acordo com esse gráfico, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a velocidade, o gráfico, a fórmula da velocidade média, que é a seguinte: velocidade média vai ser igual à variação da posição, né, ΔS, sobre o intervalo de tempo, que é a variação do tempo. Tá? Essa é a fórmula para calcular a velocidade média. Muito simples, é uma divisão. Tá? O deslocamento pelo intervalo de tempo. Tranquilo? E quando a gente tem esse deslocamento aqui, esse delta, né, ele significa o quê? É variação. Então, quando a gente quer calcular aqui a velocidade média, o que a gente faz? É a posição final menos inicial. Sempre tem esse delta aqui na física, né? Significa variação. Aí você pega o valor final menos o valor inicial. Isso serve para qualquer grandeza, tá? Como, por exemplo, também com o tempo. Então, a variação do tempo vai ser o quê? Tempo final menos tempo inicial, certo? Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os valores, tá aqui no gráfico, e aplicar na fórmula. Qual é a posição final? 40 metros. Então, vamos lá. Fica 40 menos a posição inicial, que é 10. Beleza? Agora, basta calcular, basta substituir aqui o valor do tempo. Qual é o tempo final? 5. Né? Esse é o instante de tempo final, menos o inicial, que é 0. Tá? Muito simples. Agora é só é subtrair aqui, né? 40 menos 10 vai ser igual a 30. 5 menos 0 vai dar 5. Fazendo essa divisão, né? 30 dividido por 5 vai dar o valor de 6 metros por segundo. Esse é o resultado, tá? Esse é o resultado aqui. 6 metros por segundo. Essa é a velocidade desse corpo. Isso quer dizer que a cada segundo ele se move 6 metros. Né? Ele se desloca 6 metros, tá? É uma questão muito simples, tá? Muito fácil e que, por incrível que pareça, é uma das coisas que é mais cobrada em vestibular, em concurso, quando se trata de física, tá? Por incrível que pareça. Vamos fazer outra questão? Vamos pegar agora uma questão de aceleração. Vou imaginar aqui a seguinte situação. Tem uma bicicleta, tá? E ela se move, né? Como você está mostrando na imagem aí. Ela começa com velocidade inicial aqui de 10 metros por segundo, passa 20 segundos e ela tem uma velocidade de 20 metros por segundo. O que isso quer dizer? Se a velocidade está variando, né, pessoal? Está aumentando a velocidade dela, o que significa? Significa dizer que ele é um movimento acelerado, tá? Tendo uma aceleração aqui. Ou seja, MRUV, né? Um movimento retilíneo uniformemente variado. Para calcular a aceleração média disso aqui, dessa bicicleta, muito simples a fórmula. A aceleração média vai ser igual a ΔV, a variação da velocidade, pela variação do tempo.
ΔT. Pronto. Aí, da mesma forma que a gente calculou a questão anterior, a gente pega aqui, ó, variação, né? Velocidade final menos inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Pronto. A gente já tem todos esses valores, né? A velocidade final é de 20. A velocidade inicial é de 10. Tá? E qual é a variação do tempo? Né? 20 segundos. Pronto. Resolvendo isso aqui, né? 20 menos 10 dá 10. Dividido por 20. 10 dividido por 20, isso vai dar um valor de 0,5, né? 0,25. 0,5 o quê? Metros por segundo ao quadrado, né? Quando a gente fala de aceleração, a unidade é metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, muito simples essa questão. Para calcular a aceleração média, basta você utilizar essa equação, que é muito parecida com a equação anterior que a gente utilizou. Vamos fazer uma outra questão agora. A próxima questão agora que a gente vai resolver é bem interessante. Vamos lá, ela tem esse gráfico. O que a gente quer descobrir sobre esse gráfico? Vamos analisar aqui a aceleração, tá? Vamos olhar aqui de A a B. Deixa eu aumentar essa imagem. Ó, vamos analisar aqui o movimento de A para B, de BC e CD, né? Aqui eu tenho um gráfico da posição em função do tempo, certo? Vamos lembrar o seguinte, pessoal. Quando a gente está falando aqui de um movimento uniforme, lembra que o gráfico é uma reta, né? Se o movimento for acelerado, como é que é o gráfico da posição em função do tempo? Ele vai ser uma parábola, tá? Se a aceleração é positiva, o gráfico vai ser uma parábola voltada para cima, tá certo? O gráfico vai ser algo nesse sentido aqui. Beleza? Se a aceleração é positiva, o gráfico, a parábola é voltada para cima, tá? Se a aceleração é negativa, o gráfico, né, a parábola vai ser voltada para baixo. Algo em torno disso aqui. Certo? Então, tem essas duas possibilidades, né? Quando se trata de um movimento retilíneo uniformemente variável. Então, olhando aqui agora para o gráfico, né? AB. A gente vai ter uma aceleração positiva ou negativa. Como você pode ver aqui, né? Se você prolongar aqui, ó, né? A gente vai ver que ele está voltado para baixo. Então, a gente vai dizer que é uma aceleração negativa. Em BC, o que a gente pode dizer sobre a aceleração desse corpo? Ó, a gente tem uma reta horizontal, né? Só quer dizer que é constante aqui a posição dele. Ou seja, não tem aceleração, tá? É zero, né? Não há aceleração aqui em BC, porque ele está parado, né? Porque ele está na posição zero aqui, ele está parado. Já de CD, o que a gente pode falar sobre a aceleração dele nessa trajetória? Ó, se você pode ver, se você prolongar aqui, ó, você vai ter uma parábola voltada para cima. Logo, a gente vai dizer aqui que em CD ele vai ter um movimento acelerado, né? Beleza? Ou seja, uma aceleração positiva. Tranquilo? Uma questão bastante simples aí de análise, né, desse tipo de gráfico é importante. Então lembre-se, se o movimento for acelerado, a parábola é voltada para cima. Se o movimento for de uma aceleração negativa, né, então a gente vai ter aí uma parábola voltada para baixo, tá? Vamos fazer outra questão.
Vou pegar aqui. Essa questão aqui é interessante para a gente usar as equações do movimento retilíneo uniformemente variável. Vamos lá. Então aqui ela diz assim, ó. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Então, vamos lá. Ele quer saber o quê? Ele quer saber duas coisas, tá? A primeira coisa é importante saber isso, né? O que é que ele quer saber? Ele quer saber a velocidade escalar e a distância percorrida. Beleza? Ele quer saber essas duas coisas. Mas o que é que ele dá de dado, né? Quais são os dados da questão? Ele dá a aceleração. A aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. E dá o tempo, né? O tempo é de 3 segundos, tá? Tem outra informação que ele dá aí que muita gente passa batido, que é a velocidade inicial. Qual é a velocidade inicial aqui? Vamos olhar para o enunciado. Um veículo parte do repouso. Ou seja, ele parte do momento que ele está parado. Repouso é velocidade igual a zero, né? Então, 0 metros por segundo. Tá? Então, aqui a gente já pode calcular a sua velocidade escalar. Agora tem que lembrar das equações, né? Então, vamos lá. A primeira equação que a gente vai ter que lembrar aqui é a do vovô ateu. Não sei se vocês lembram disso. V é igual a V0 mais AT. V0 a gente viu que é 0, mais a aceleração, que é de 2, né? E o tempo, vezes o tempo, né? Que é de 3 segundos. Logo, né? Primeiro a gente faz a multiplicação, né? 0 mais 2 vezes 3 dá 6. Fazendo isso aqui, a gente vai ter 6 metros por segundo. Essa é a velocidade desse veículo após 3 segundos, tá bom? 6 metros por segundo. Aí ele pede também para calcular a distância, né? Qual é a distância? Vamos usar qual equação para calcular a distância? Sorvetão. Sorvetão diz o quê? S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Vamos dizer que a posição inicial é 0, né? E aí a gente calcula a distância, tá? Vamos cortar isso aqui. A velocidade inicial é 0, né? Então a gente também pode cortar isso aqui. Já a velocidade inicial é 0, não tem porquê, né, a gente calcular. Então só nos resta a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A aceleração é de 2 metros, né, por segundo ao quadrado. Vezes o tempo, que é de 3, só que está ao quadrado, né? 3 ao quadrado, isso tudo dividido por 2. Então, a gente pode cortar aqui o 2 para facilitar a conta, né? Está multiplicando. Corta aqui 2 com 2. 3 ao quadrado é 9 metros. Tá? Então, essa é a posição. Então, a gente já calculou a velocidade e a posição, a distância, né? A distância que ele se moveu. Então, a resposta aqui vai ser justamente a letra A. Né? Muito simples, tá vendo? Então, o que a gente precisa é descobrir qual é o objetivo da questão, olhar para o enunciado e saber quais os dados fornecidos e aplicar corretamente nas equações. Tá? Então, é muito importante você lembrar dessas equações. Né? Aí tem várias técnicas. Né? Eu sempre tento lembrar dessa fórmula. Sorvetão, vovô ateu, né? Torricelli, por aí vai. Beleza? Vamos para mais uma questão. Vamos lá, vamos fazer essa questão aqui. Aqui, pronto, aqui já estamos falando agora de movimento vertical. Um objeto é abandonado do alto de um prédio e inicia uma queda livre. Sabendo que esse objeto leva 3 segundos para atingir o chão, calcule a altura desse prédio, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, primeira coisa. Repare que ele falou aqui, ele foi bem claro quando ele falou aqui, ó, queda livre. Tá? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a velocidade inicial é 0. Tá? E aí vamos lá, você pode usar as mesmas equações do movimento que a gente viu antes. Tá? Mas a gente estudou nas aulas, né, que a gente pode calcular a altura utilizando uma equação que é basicamente a equação do sorvetão, só que adaptada. Né? Então a gente vai ter aqui que H, a fórmula é H, que é a altura, é GT ao quadrado sobre 2. Quando for queda livre, a gente pode simplificar, né, a equação e usar essa aqui. Tá?
Mais simples. Mas se você usar o sorvetão, também vai dar certo. Beleza? Aqui, ó. H. Então, ó. A gravidade é 10, como ele falou, né? 10. O tempo é de 3, então vai ficar 3 ao quadrado. Isso tudo dividido por 2, né? Foram esses os dados que ele deu, né? Ele deu o tempo e ele quer saber qual é a altura, né, desse objeto. Vai ficar 10 vezes 3 ao quadrado é 9, dividido por 2. 10 vezes 9 dá 90, dividido por 2, vai dar 45 metros. Beleza? Muito simples. Então lembre-se, né? Você precisa saber isso. Sempre assim. Quais são as informações dadas pelo enunciado, qual a equação eu vou utilizar e depois aplicar esses dados na equação e aí você consegue resolver. Tranquilo? Vamos para a próxima. Aqui, ó. Aqui vamos pensar o seguinte. Repare que eu tenho dois planetas aqui e eu vou soltar dois objetos a uma mesma altura. Tá? Reparem que eles vão se mover de maneiras diferentes. Por que isso acontece? Tá? Por que isso acontece? Porque o tempo de queda, tá? O tempo de queda vai depender daqui. Vamos lá. A fórmula, né? A gente viu a fórmula anterior que a gente disse que H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Certo? Mas como eu estou interessado no tempo de queda, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o T. Então, o 2 está dividindo, passa multiplicando. O G está multiplicando, passa dividindo. O T está ao quadrado, passa a raiz. Então, resumindo, né? A gente vai ter que o tempo de queda vai ser igual a raiz quadrada de 2H sobre G. Certo? Reparem que isso não depende da massa do objeto. Né? Isso é muito importante. Né? Não depende da massa. Certo? Depende apenas da altura e da gravidade. Né? Aí vamos imaginar, se a gravidade de x é maior que a de y, né? Então o tempo de queda vai ser o quê? Menor. Né? Quanto maior a gravidade, menor o tempo de queda. Beleza? Isso é muito importante de entender. Não depende da massa, né? Agora, claro, isso aqui a gente está desconsiderando o quê? Desconsiderando a resistência do ar. Né? Quando a gente vai considerar a resistência do ar, aí isso pode mudar. Né? E aí você vai ter outros fatores influenciando o tempo de queda. Né? Por exemplo, o formato do objeto, né? A atmosfera, né? Enfim, outros fatores, certo? Um bom exemplo disso é na Lua, né? Quando a gente foi feito um experimento na Lua de um astronauta que soltou um martelo e uma pena na Lua e eles caíram exatamente com o mesmo tempo na Lua. Por que isso aconteceu? Né? A altura era a mesma, a gravidade era a mesma. A única diferença na Lua é que não tem atmosfera. Então eles caem ao mesmo tempo. Se fosse soltado aqui na Terra, isso não aconteceria, né? O martelo chegaria primeiro que a pena, obviamente. Por quê? Porque aqui a gente tem uma atmosfera, certo? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem, tá? Então, a resposta é essa, né? Como você pode ver aqui, ó, não depende da massa, né? Para essa fórmula aqui. Então, se caiu alguma questão dessa na prova, é bom vocês justificarem. Isso é muito importante. Beleza? Vamos para a próxima questão. Aqui, ó, aqui eu tenho um exemplo de transferência de movimento circular, certo? E aqui o mais importante é entender o seguinte, tá? Aqui é mais importante entender o quê? Vamos analisar essas grandezas, tá certo? O que é igual e o que não é igual aqui, tá bom?
A única coisa que é igual aqui nesses dois círculos, né? É a velocidade, tá? Essa velocidade tangencial aqui, a velocidade de A vai ser igual à velocidade de B. O módulo, né? Então eles têm essa mesma questão. Outra coisa interessante é que essa velocidade angular aqui de A e a de B, elas possuem o mesmo sentido, tá? A possui mesmo sentido de B. Né? A velocidade angular de A é igual possui o mesmo sentido da velocidade angular de B, que nesse caso aqui é horário, né? Horário. Tá? Horário. Certo? Então, o que acontece aqui? É isso, você tem que analisar essas grandezas aqui, principalmente essa ideia aqui de que a velocidade de A é tangente à velocidade de B. Tá? Tá certo? Vamos fazer a próxima questão. Pronto, aqui tem uma questão bem interessante. Também de um movimento circular, onde eu tenho a ISS. Tá? O que é ISS? É uma estação, né, internacional ali que fica circulando a Terra. Tá? E aí, o que está dizendo aqui? Essa questão está dizendo que o período da estação é de 1,5 horas, ou seja, ela leva 1h30, né? 1h30 para completar uma volta aqui ao redor da Terra. Beleza? Então vamos calcular o quê? Primeiro eu vou calcular o período em segundos. Tá? E depois a frequência. Certo? Vamos calcular essas duas coisas. Vamos começar aqui com o período. Tá? Porque ele está em horas, né? Só que para a gente calcular a frequência tem uma fórmula, né? A frequência é o inverso do período, ou seja, é 1 sobre esse Tzão aqui que é o período, beleza? Só que para a gente conseguir a frequência em Hertz, esse período aqui tem que ser em segundos. Então a gente vai transformar aqui 1,5 hora em segundos, né? Vamos lá. 1 hora, pessoal, é 60 minutos. Só que aqui é 1h30, né? Logo, a gente vai ter 90 minutos, né? 1h30 é 60 minutos mais 30 minutos. Então vai dar 90 minutos. Certo? Só que eu quero em segundos, né? Então vai ficar 90. Para transformar em segundos, você vai multiplicar por 60, né? Isso vai dar quanto? Isso vai dar 5.400 segundos. Esse é o período, né? Esse é o tempo que ela leva, que a ISS leva para completar uma volta ao redor da Terra. Beleza? Então, só é pegar esse valor e substituir aqui na fórmula, né? A fórmula de frequência é 1 sobre o período. Então, vai ficar 1 sobre 5.400. Tá? Isso aqui vai dar um valor bem quebrado, né? Vai dar um valor bem pequeno. E aí, depois, se você colocar na calculadora, você consegue resolver isso aqui. Ou você pode deixar assim também. Isso aqui é dado em Hertz. Tá bom? Então, olha aí, né? É uma questão simples, tá, pessoal? A frequência, né? Lembre-se, para calcular a frequência, é só pegar 1 e dividir pelo período. Tranquilo? Muito simples, pessoal. Muito simples mesmo. Tá? Vamos fazer mais uma. Vamos pegar aqui a questão 9. A questão 9 é a seguinte. É uma questão de lançamento horizontal. Tá? O que ele quer descobrir é qual é a velocidade. A gente quer descobrir aqui qual é a velocidade aqui V, né, necessário para essa caixa aqui que está em cima de um balcão, com uma altura de 1,25 metros. Qual é a velocidade que essa caixa tem de ter um alcance, essa caixa tem que ter, né? Qual a velocidade que ela precisa para ter um alcance aqui nesse lançamento de 1,5 metros. Beleza?
E agora? O que a gente vai fazer? Vamos lá. Para calcular a velocidade, né? A gente pode usar simplesmente a fórmula, como aqui está falando de um lançamento horizontal, né? Não, a gente não considera aqui a gravidade horizontalmente. Então, a forma para calcular a velocidade é simples. É a mesma fórmula que a gente viu antes. A velocidade é o ΔS dividido pelo tempo. Essa é a fórmula. No caso aqui a velocidade é horizontal, né? Vx, que aqui no caso é o V, esse V aqui, né? Beleza? Porém, eu não tenho tempo, né? Eu tenho alcance, né? Que esse alcance aqui, esse é 1,5. Eu tenho alcance. Né? O alcance é de 1,5 metros. Porém, eu não tenho o tempo. Então, eu tenho que calcular o tempo. Quanto tempo vai levar para a caixa chegar até essa posição? E aí, eu vou analisar isso aqui do ponto de vista vertical agora para calcular o tempo. É o tempo de queda, né? Não, o tempo de queda? Eu vou usar a fórmula que a gente viu antes. O tempo de queda vai ser calculado como? O tempo de queda é raiz quadrada de 2h sobre g. Certo? Então vai ficar 2 vezes a altura, né, que é 1,25, dividido por g, que é 10, né, pessoal? Quando não dá o valor, a gente considera que é 10, até para facilitar as contas. Então, vamos fazer aqui. 2 vezes 1,25 vai dar quanto? Vai dar 2,5 dividido por 10. Qual vai ser? A gente resolve essa divisão, né? 2,5 dividido por 10 vai dar 0,25, pessoal. Qual a raiz quadrada de 0,25? 0,5. Então, esse é o tempo de queda. Agora que eu tenho o tempo de queda, a gente pode calcular V. Né? V vai ser igual a ΔS sobre ΔT, né? Ou seja, 1,5 dividido por 0,5. E dá quanto isso aqui? Vai dar 3 metros por segundo. Essa é a velocidade necessária para que essa caixa tenha um alcance de 1,5 metros. Tranquilo? Então veja que eu só estou utilizando as mesmas equações. Tá? Se você lembrar das equações, você consegue resolver a prova. Né? Porque aí o resto é só essas continhas de matemática. Beleza? Vamos fazer uma última questão. Uma questão teórica. Beleza? Vamos lá. Diz assim. Um índio dispara uma flecha obliquamente. Sendo a resistência do ar desprezível, a flecha descreve uma parábola no referencial fixo ao solo. Considerando o movimento da flecha depois que ela abandona o arco descrito no gráfico abaixo, marque verdadeiro ou falso. Vamos lá. Então, ó. Aqui tem um gráfico aqui, ó, muito interessante, né? A velocidade do lançamento, o ângulo, né? A velocidade horizontal, né? A gente lembra, né, que Vx é constante, né, nesse tipo de lançamento. O que muda é a velocidade vertical, né? Porque ela vai diminuindo com o tempo até chegar aqui, né? A gente diz que aqui é a velocidade, esse aqui a gente chama de altura máxima, né? Altura máxima. A velocidade aqui na altura máxima, a gente sabe que a velocidade vertical na altura máxima é zero, né? E depois ela volta a cair aqui, vai aumentando a velocidade agora no sentido contrário. Então vamos lá. A flecha tem a aceleração mínima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Pessoal, vamos analisar aqui. A aceleração, qual é a aceleração aqui dessa flecha? A aceleração da flecha, pessoal, é a aceleração da gravidade, né? Não tem nada que faça ele acelerar além da gravidade. Só tem uma aceleração que é a aceleração da gravidade. E é constante, né? Se você for ver toda a trajetória aqui da bola, aqui vai ser gravidade, aqui vai ser gravidade, aqui vai ter aceleração da gravidade, aqui também, né? É constante, tá? Então, nesse tipo de trajetória, G é constante, tá? Em todo o trajeto. Beleza? Então, isso aqui é falso, tá? A aceleração é constante, a aceleração da gravidade. A flecha tem a aceleração sempre na mesma direção e no mesmo sentido. Correto, né? Como eu já mostrei aqui, ó, a gravidade está sempre apontando para baixo, né? E na direção vertical. Então, isso aqui é verdadeiro.
A flecha atinge a velocidade máxima em módulo no ponto mais alto da trajetória? Não, né, pessoal? Porque a gente vai dizer aqui, ó, a velocidade vertical, que a gente chama de Vy aqui na altura máxima é igual a zero, tá? Só nos resta agora a velocidade horizontal, né? Então, não, né? Isso aqui também é falso, né, pessoal? A flecha atinge a velocidade nula em módulo no ponto mais alto da trajetória? Isso também não, né? Porque é apenas a velocidade vertical que é nula, né? A horizontal está ali presente, sempre presente. Então, isso aqui também é falso, tá? O tipo de subida da flecha é igual ao tipo de subida, de descida? Verdadeiro, tá, pessoal? Verdadeiro. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Isso aí você pode obter isso experimentalmente. O tempo que ele leva para subir é o mesmo que ele leva para descer. Agora, claro, desconsiderando a resistência do ar e todos esses fatores que a gente já desconsiderou. Tá certo? Então, tá aí, pessoal. Mais uma questão. Espero que vocês tenham que esse material tenha ajudado vocês na compreensão desse conteúdo. É muito importante. E o que for necessário, eu estou disponível para ajudar no que for necessário. Tá certo? Então, até a próxima.